Boa noite, amados, a paz do Senhor, amém, queridos? É sempre uma alegria poder estar com vocês, né? Esse ano quase não vim para cá, né? E Deus preparou essa noite para a gente estar junto aqui, né? Esse ano nós tivemos assim uma preocupação muito grande quando o pastor Nilson passou por esse aperto aí de saúde, né? E nós lá como igreja oramos, porque pastor Nilson, pastora Valéria estiveram lá, a igreja amou tanto eles, a vida deles, e foi assim um tempo tão especial, e hoje estar aqui, poder compartilhar com vocês, poder ver o pastor bem, é uma alegria muito grande, amém? Eu trago de lá uma saudação, um abraço da igreja de Guararapes, também da pastora Ana, minha esposa, com a qual sou casado há 27 anos, e os meus 4 filhos, né? Sejam abraçados em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 35. Perfeito. Gênesis 35. Quero ler com vocês do verso 16 ao 19, como introdução daquilo que queremos ministrar da parte de Deus, né, para as nossas vidas nessa noite, amém? Aleluia. Gênesis 35, do 16 ao 19. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Quantos podem dizer amém? Vamos orar, peça aí para Deus falar com você, da tua maneira, do teu jeito. Senhor, nós te pedimos nesta noite, humildemente, dá-nos hoje a tua palavra, Pai, como uma família que se reúne ao redor da mesa, para partilhar o pão, a água, seja assim tua palavra hoje, ó Pai, pão para o faminto, água para o sedento. Senhor, nós te pedimos, fala conosco pelo teu Espírito, em o nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Queridos, muitos personagens da Bíblia me impactam, né, de uma maneira poderosa, mas quando eu tenho lido e estudado sobre a vida desse homem, Jacó, um homem que as histórias da vida de Jacó sempre me marcaram muito, porque muitas vezes nós, como cristãos, olhamos para personagens bíblicos como Abraão e outros tantos, como Isaac, e olhamos para eles e vemos grandes coisas, Moisés ali com o povo de Deus, abrindo o mar vermelho, coisas tremendas, fabulosas, a gente olha muitas vezes, ou ainda personagens do Novo Testamento, como Pedro, indo para a oração, a sua sombra curando os enfermos, os lenços que Paulo enviava para os enfermos, curando os enfermos. E aí a gente muitas vezes olha para esses personagens, para aquilo que eles viveram, e olhamos e falamos assim: glória a Deus, aleluia, eu nunca vou ser como estes aí, eu nunca vou, eles estão muito longe da nossa realidade, Jacó é um homem que marca muito a minha vida, porque quando eu olho para a vida de Jacó, e eu percebo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, para pegar alguém tão imperfeito, para pegar alguém tão parecido como nós, e fazer coisas tremendas na vida desse homem. E nessa noite eu quero humildemente, peço a Deus que o Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, que você olhe para a história da vida desse homem, para uma parte da história da vida desse homem, e entenda
que aquilo que Deus fez com Jacó, por ele, através dele, Deus está muito disposto a fazer em nós. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Amados, quando Jacó, vocês conhecem a história, quem é um leitor da Bíblia, conhece a história. Jacó, um homem que passou parte da sua vida fugindo, parte da sua vida vivendo realmente grandes angústias. Aliás, se a gente voltar um pouco na história da vida de Jacó, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, né? O texto bíblico diz que ele brigava com o seu irmão. A sua mãe um dia orou e disse: por que assim? As crianças brigam no meu ventre, né? Jacó, vocês sabem a história, ele é de um fruto de, está num parto de gêmeos e o irmão dele nasce primeiro. Mas Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, como quem está dizendo assim: ó, eu já sei desde o começo que minha vida não vai ser fácil. A minha vida não vai ser brincadeira, eu vou ter que lutar muito. Quantos aqui me entendem que a vida não é fácil? Eu aprendi isso cedo. Sou de uma geração, eu costumo brincar e dizer isso, que eu sou da geração que nunca comeu o peito do frango. Porque quando eu era criança, a minha mãe falava: o peito do frango é do pai, porque ele trabalha muito, né? E uma família muito numerosa, 11 filhos, você imaginou, né? Um frango, coitado, o frango só não dava para todo mundo, né? Então, quando eu era criança, as crianças tinham que comer a asinha ou coisa parecida, né? Mas aí, agora nós estamos numa outra fase. Agora que eu sou adulto, digo: agora o peito é meu, tira a mão daí, ô guloso, deixa para as crianças, né? Então eu sou da geração que não comeu o peito do frango, né? Aprendi muito cedo que tinha que lutar, né? Que tinha que estar pronto a lutar. Jacó também aprendeu isso cedo, que a coisa não seria fácil para ele. Ele teria que lutar muito, né? E esse menino cresce, e vocês sabem uma parte da história. Ele se envolve numa trama, né? Porque ele percebe que o irmão dele não está nem aí com a bênção de Deus. O irmão dele, que é o primogênito, que tem o direito à porção dobrada, não está nem aí. Despreza aquilo que é de Deus. E Jacó disse, ó, mais ou menos em outras palavras: você está desprezando, então me dá. E Jacó, num momento de esperteza, já que o seu nome quer dizer aquele que sobe enganando, cambalacheiro, né, numa linguagem ultra atualizada, trambiqueiro, e ele oferece uma sopa lá, um guisado para o seu irmão. Pastor Nilson, olha, eu nunca trocaria minha bênção por uma sopa. Não gosto de sopa. Mas o camarada troca por um ensopado lá, e Jacó tem ali, roubou ali. Mas isso é muito relativo, porque é apenas uma palavra que foi dada. Mas vocês sabem a história lá na frente. Jacó se envolve numa trama muito pior, quando engana o seu próprio pai, que está no fim da vida. E aí sim, rouba definitivamente a bênção, né, que era do seu irmão, mas que o seu irmão desprezou. E aliás, o escritor do Novo Testamento de Hebreus chama Esaú de profano, porque despreza a bênção de Deus. E Jacó, por causa disso, vocês sabem, ele tem que fugir do seu irmão, da ira do seu irmão. E o seu irmão disse: olha, o meu pai está ficando velho, já vai morrer, está prestes a morrer, eu vou esperar o meu pai morrer, porque o dia que o meu pai morrer, não sai só um caixão dessa casa, sai 2, porque eu mato Jacó. Então Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, que comprou a primogenitura a troco de um prato de comida, que roubou a bênção do seu irmão numa mentira, que envolveu a própria mãe. Agora Jacó tem que fugir, porque o irmão dele realmente está furioso, e ele passa mais ou menos 20 anos da sua vida fugindo. E a história se desenrola aí, e eu queria pedir para você ir comigo para Gênesis 47, para a gente compreender um pouco dessa coisa toda. Agora Gênesis 47 já é o finalzinho da vida de Jacó. Jacó já chegou no Egito, né? Ele já está lá no Egito, porque o seu filho José agora é governante do Egito. Quanta coisa aconteceu, como diria um ditado popular: quanta água passou debaixo da ponte,
né? E agora Jacó está lá no Egito, Gênesis 47, do 7 a 9, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Aí a gente, no nosso contexto atual, vê Jacó falando que tem 130 anos e dizendo que são poucos anos. E alguém pode dizer: ô guloso, você só quer para você, né? 130 você acha pouco, mas ele explica aqui, pastor Nilson, foram menos do que os anos dos meus pais, os pais deles viveram mais. Mas o que me chama a atenção nessa palavra que Jacó dá para Faraó, diz para Faraó, ele diz o seguinte: olha, os anos foram difíceis. Na versão que eu li aqui ele fala foram maus, mas numa outra versão diz foram difíceis, foram poucos e difíceis. Essa mensagem, queridos, não agrada muita gente nos dias de hoje, porque nós vivemos uns dias onde o evangelho das facilidades é muito proclamado, né? Muito proclamado. Olha, se você for da nossa igreja, você nunca mais terá dificuldades e problemas. Você pode entrar aqui falido e em pouco tempo você estará rico, milionário. Eu acho gozado essa conta, né? Porque o cara entra falido na igreja, aí ele entra em cada culto, tem pelo menos umas 6, 7 ofertas. E muitas vezes alguém, né, sai vendendo um exemplar de uma revista no começo do culto, dizendo: olha, é 100 reais. No meio do culto está valendo 50, quase no fim já vale 5 e no final está dando de graça lá na porta. Então o cidadão que pagou 100, ele sai se sentindo roubado. Esse é o evangelho das facilidades que estão pregando hoje. Quase que a igreja Tabajara, você lembra do Tabajara? Seus problemas acabaram, organização Tabajara, você lembra? Ah, pastor, o senhor é muito mundano. Não, é que tem igreja que devia chamar Igreja Evangélica Tabajara, né? Os seus problemas acabaram. Outro dia falaram assim para mim: pastor, olha, quanta igreja na cidade, né? Aí alguém disse: mas é melhor abrir uma igreja do que um boteco. Eu disse: olha, eu tenho minhas dúvidas, há controvérsia sobre isso. Como o pastor fala uma coisa dessa? Não, meu irmão, porque o cara que vai no boteco, ele sabe que ele vai lá para destruir a vida dele mesmo. O cara vai na igreja para salvar a vida dele, muitas vezes é lá mesmo que ele se perde. E eu não estou sendo duro demais, queridos, estou sendo realista. Quando eu ouço Jacó dizendo: os anos da minha peregrinação foram difíceis, eu posso crer que muita gente ouvindo ele dizer: Deus me livre, eu não quero peregrinar junto com você não, meu camarada. Eu não quero isso para a minha vida não, eu estou buscando isso não, eu estou buscando é facilidade. E aí, meu irmão, eu preciso entender, e eu e você precisamos entender o que Jesus disse em João 16, 33. No mundo, tereis o que, queridos? Aflições, meu irmão. Mas tenham bom ânimo. Jesus disse assim, ó: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham uma igreja. A gente precisa ter a igreja, é verdade. Mas ele diz: você precisa ter bom ânimo. Você precisa se fortalecer em mim. Você precisa se firmar em mim. Você não tem que embarcar em conversas, ou essas coisas esses papos de autoajuda. Não, o cara fica na frente do espelho dizendo: eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou, pum, cai morto. Isso não funciona, né? Cansado de ver comerciante dizendo: não, eu aprendi que vou determinar. Então ele entra de manhã: eu determino que o cliente vai entrar, entra o cliente, dá o cheque sem fundo, ele fica no prejuízo. No outro dia: eu determino, e ele vai determinando até falir. Não é isso que o Senhor quer para nós. Nós vamos entender, queridos, que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus disse assim: ó, eu venci, e não teve ninguém que teve mais aflição do que Jesus, queridos. Isaías chamou ele de um homem de dores. E hoje em dia esse evangelho não é muito bem aceito no meio
em grande parte do nosso meio. Mas Jacó é um homem que entende isso, e nós precisamos entender isso. E eu te convido a voltar agora em Gênesis 34, para a gente ir pensando na vida desse homem. Olha o que diz, capítulo 34 de Gênesis, versículo 30. Jacó está num outro momento da sua vida. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, seus filhos: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Meu irmão, Jacó, eu repito, tinha vivido mais de 20 anos fugindo do seu irmão. Caiu na mão de um sogro. Meu irmão, coisa difícil, o sogro. E ainda, né, o sogro chamava Labão, né, que numa versão atualizada podia ser Lambão. Né, o sogro do Jacó, um homem mudou o salário de Jacó não sei quantas vezes. O homem trambicou a vida de Jacó. Jacó agora constituiu família. Jacó agora está num outro tempo da vida. O que acontece nesse contexto aqui de 34 de Gênesis? Jacó tem uma filha, uma menina, uma adolescente, né, Dinás. Adolescente, meu irmão, adolescente é adolescente em todo o tempo, né? Hoje as adolescentes têm um problema no dedo, né? Não é? Esses dias eu precisei parar o carro, quase uma adolescente atropelou meu carro. Pum! O que o senhor está fazendo aqui no meio da rua? Naquele tempo elas não tinham rede social, mas elas gostavam também de sair, dar uma olhadinha e tal. O Jacó está morando num novo lugar, a Diná, filha de Jacó, vai fazer um passeio, vai conhecer as meninas do lugar, e ela conhece não só as meninas, mas ela conhece um cidadão lá, que botou o olho nela, gostou demais dela, se apaixonou por ela, mas não era gente do povo de Deus, tinha costumes diferentes, e, como diria a minha santa mãezinha, que já morreu há muitos anos, esse menino vai fazer mal para você, né? Só assim, rápido, para não estragar a mensagem, mas não aguento. Eu tenho 4 filhos, meu irmão, e a 4ª filha, Jesus, já veio numa fase, né, eu já sou avançado em dias, né? Alguém chama a gente lá em Guararapes de ancião, o pastor é um ancião de dias, né, lá do Apocalipse. Mas aí, queridos, né, a minha esposa engravidou, ela já tinha já estava já passando o limite, eu então, né? E aí chegamos no médico, um médico muito amigo nosso, conhecido e tal, e a gente lá, e a Ana falou assim para mim: mas você vê, doutor, olha aí, esse homem ainda está fazendo mal para mim. Fez mal não, filha, fez bem, muito bem, direitinho, né? Mas antigamente esse menino vai fazer mal para você, né? O cara botou os olhos em Diná e fez mal para ela. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Eu fui para a cama com a menina, e aí os irmãos dela não aceitou, falou assim: não, isso é uma desonra, em Israel isso não acontece, não pode acontecer. Mas eles não estavam no lugar deles, estavam em terra estranha. Eles: não, esse negócio não vai acontecer. E aí eles queriam matar todo mundo. O pai do rapaz disse: espera aí, vamos fazer alguma coisa. Foram lá, até Jacó falou: escuta, pelo amor de Deus, o meu filho, o cara chamava Amor. Um cara com nome desse, né? Ela se apaixonou, né? O cara chama: qual o seu nome? Amor. Ah, coisa linda. Aí o cara falou: não, mas eu estou apaixonado pela menina. E aí falou: não, então tá bom, vamos casar, vamos casar e tal. Mas os filhos de Jacó, meu irmão, filho de peixe. Esse ditado é conhecido, né? Meu, Simeão e Levi, os caras tinham o DNA do Jacó. Eles falaram assim: não, o negócio é o seguinte, para casar com a nossa irmã tem que circuncidar. Tem que circuncidar. Meu irmão, em Israel, circuncida as crianças no 8º dia. Meu irmão, 8º dia fazer circuncisão, tudo bem, o bebezinho. Quando Josué circuncidou os soldados, a Bíblia diz que aqueles camaradas sofreram, hein, pastor? Eles entraram na pedra, fez circuncisão com pederneira, é uma pedra duríssima. Aí o Simeão e Levi falaram: não, para casar com a nossa irmã tem que circuncidar. Eles disseram: só o Amor? Não, todo mundo. Peraí, quem fez mal para a menina foi ele. Agora todo mundo tem que circuncidar. Mas, meu Deus, o cara estava tão apaixonado, falou: a gente topa, vamos circuncidar todo mundo. Olha o DNA aí do camarada, circuncidou toda a galera. Meu irmão, os homens da cidade estavam morrendo de dor, querido. Operou eles, não tinha anestesia, não tinha aquela pomadinha, né? Aquele anestésico. Não, meu irmão, o negócio chega a dar aflição, né? Chega a dar arrepio.
Os caras estavam num dia de maior dor, quando eles não estavam aguentando. Simeão e Levi entram na cidade, mata todos os homens à espada. E aí vem o verso 30 aqui, Jacó dizendo: ô gente, eu já vivi fugindo tanto tempo, eu não tenho mais idade para viver fugindo. Sabe quando a minha esposa engravidou, só voltando na história, falei: doutor, não tenho mais idade. Eles têm sim, você aguenta. E eu falei para o pastor Nilson, cheguei na porta da escola, para buscar minha filha de 9 anos, a Isabela, a mais nova, parado na porta da escola, eu levo ela e busco todo dia, mas naquele dia ela entrou no carro muito revoltada, bateu a porta do carro, disse: eu nunca mais quero conversar com essa menina. Foi esse ano. E eu falei: o que aconteceu, Isabela? Eu não quero mais ser amiga dela. Quem é, Isabela? Aquela ali, eu não quero mais ser amiga dela. E eu fui manobrar o carro, falei: mas o que aconteceu, Isabela? Você acha que ela falou assim para mim: ó, o teu vô está lá te esperando? Era eu. Ela ficou odiando a vida. Ele é meu vô. Essa coisa passa, viu? Eu sou filho da velhice do meu pai. Eu lembro, meu pai tem o mesmo nome que eu, Agostinho. Agostinho é nome de gente antiga. Eu não conheço nenhum garoto Agostinho, né? A torcida jovem do Santos deve ter alguns assim. Eu com meu pai assim no barbeiro, meu pai foi cortar o cabelo, eu com meu pai ali, e o cara disse: é teu neto. Rapaz, em português, meu pai tinha uma bigode assim, que parecia que ele tinha engolido o curió e deixado a asa de fora. Mas o bigode dele tremia, ele queria pegar o barbeiro. Disse: que meu neto, que rapaz, você é meu filho, tá, né? E aí quando ela falou isso, estava com raiva da menina, porque chamou de vô, eu falei: a história está se repetindo, meu Deus. Esse negócio, já ouvi isso aqui há algum tempo. Já vi esse negócio. Por isso que eu estava falando aqui do Jacó, a gente se identifica, porque ele é muito humano, é um personagem bíblico humano demais, as coisas aconteciam com ele toda hora. Sabe aquela coisa que você fala assim: mas é só comigo, Deus? Não, leia a história de Jacó, você vai ver que com ele acontecia toda hora. E lá vai o Jacó peregrinar de novo, pastor Nilson. Lá vai o Jacó fugir de novo, porque o pessoal da terra quer pegar ele agora. Ele matou, os filhos dele mataram todos os homens da cidade, como se não bastasse circuncidar os coitados, matou ainda. Meu Deus do céu, está o Jacó fugindo de novo. Mas vem o capítulo 35, me ajuda aí, fala para quem está do seu lado assim, ó, fica tranquilo que a história muda de capítulo. Não muda, pastor Nilson, muda. Veio o capítulo 35, e Deus fala com ele. E desde o versículo 1, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus aparece para ele, no meio da sua fuga, no meio de mais uma vez ele ter que fugir, Deus vem e fala com ele. E eu estou aqui nessa noite, queridos, Deus sabe, Deus conhece meu coração, e o pastor Nilson conhece a minha humildade, eu não tenho pretensão nenhuma, queridinho, mas eu estou aqui nessa noite para ser boca de Deus, para falar para você, que Deus quer se manifestar, é nesses dias mesmo na nossa vida, querido. Dias onde a gente pensa que vai ter que fugir, onde a gente pensa que não vai ter solução, é aí onde Deus vem, e Deus se manifesta para Jacó, e fala com ele, e diz para ele: Jacó, estabeleça-se ali, habita ali. Mas habita onde? Deus diz para ele: habita junto ao meu altar, aleluia. Queridos, se a gente entender isso, e achar o nosso lugar, como o salmista diz, no Salmo 84, olha, até o pardal e a andorinha encontrou casa, eu encontrei o meu lugar junto aos teus altares, aleluia. Quando a gente entende isso, amados, a história muda. E Jacó, Deus diz para ele: Jacó, habita junto ao meu altar, porque eu apareço para você na aflição. E ele lembrou, porque a história se repetiu, quando ele fugia de Esaú, ele fugia sem nada. O texto bíblico diz que Jacó sai fugido, não tem nenhuma mochila. Jacó não tem nenhuma mochila para se encostar, porque lá em Peniel, quando ele deita para dormir, o texto diz que ele põe o que por cabeceira? Não sei se você lembra, ele põe uma pedra por cabeceira. Jacó não tem nenhuma bolsa, não tem nenhuma mochila, ele põe uma pedra por cabeceira, por travesseiro, uma pedra.
E ele fala com Deus e diz: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa minha jornada, eu vou dar o dízimo de tudo, eu vou ser fiel ao Senhor. Jacó foge sem nada, sai sem nada, e Deus aparece a ele. Deus dá a ele uma visão tremenda. Deus dá a ele uma visão tremenda. E escute isso, meu irmão. Muitas vezes nós estamos esperando grandes visões de Deus, grandes revelações de Deus, quando está tudo bem. E Deus pode sim. Mas eu aprendi com Deus que as maiores revelações foram em tempos de aflições. As cartas de Paulo mais tremendas, os escritos de Paulo mais tremendos, ele não pôde nem escrever, ele teve que ditar, porque ele estava em prisões romanas. O Apocalipse, que é uma revelação absolutamente tremenda e inigualável, não tem nada igual, porque fala de toda a história da humanidade praticamente, do futuro que ninguém sabe, foi dado num tempo de aflição, de exílio de João. Aliás, tem um hino antigo lá do tempo da minha conversão, que diz numa frase: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Aleluia. Castelo Forte, Martim Lutero escreveu quando estava também preso. Você está entendendo, queridos? Deus aparece a ele no tempo da aflição. E aí, continuando no capítulo 35, versos 2 a 4, então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos, que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Irmãos, presta atenção. Quando Deus fala com Jacó, Deus diz lá no versículo 1 de 35 de Gênesis: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Sabe o que Deus estava dizendo? Jacó, é tempo de mudança na tua vida. E meu irmão, não tem tempo onde a gente pensa mais em mudança do que esse que nós estamos vivendo, não é? Finalzinho de ano, não é assim? Você já está sonhando, projetando para o ano que vem, não está? Todo mundo já fica assim, não fica? Então, não, olha, o ano que vem. E aí, dia 31 de dezembro, o culto da virada. Um culto maravilhoso. Mas tome cuidado, que pode ser um culto perigoso para a tua vida. Oh, pastor, eu prometo. Às vezes quando fala só com Deus e só Deus ouve, então você se vira com Deus, mas quando tem mais gente que ouve, aí a cobrança, fica complicada. Aliás, a Bíblia diz isso, com Deus você resolve com Ele, mas se tiver gente envolvida, você vai ter que resolver com mais gente. O ano que vem eu vou fazer isso. Pastor Nilson, o ano que vem eu não perco o culto. Aí já no primeiro dá uma garoa. Sabe aquele namorado apaixonado? Querida, sou apaixonado por você. Eu te dou tudo, te dou o mundo, as estrelas, te dou a luz. Mentiroso, eu não tenho dinheiro nem para dar um bombom para ela. Mas ele fica lá, eu faço tudo por você, minha querida. E ela diz: você vem me ver amanhã? Se não chover, eu venho. No dia 31 vem aqui, faz um bocado de promessas. Diz isso, diz aquilo outro. Não é um tempo de mudança, eu vou mudar. Cuidado com isso, queridos. Olha o que Deus diz para Jacó: Jacó, estabeleça-se ali, porque é tempo de mudança. Me ajuda aí, fala para quem está do seu lado. Deus está requerendo de nós mudança. Amém, amados? Era tempo de mudança da vida deles. E o que me chama a atenção também nesse homem, é que Deus fala com ele, mas você lê depois, nós lemos aqui do 2 ao 4, Jacó toma aquela palavra para toda a sua casa, para toda a sua família. Jacó diz: olha, Deus falou comigo para nós irmos. Não era só para ele, era para toda a sua casa. E algumas coisas me chamaram a atenção, 4 coisas me chamaram a atenção, quero rapidamente falar para vocês. Primeira coisa que Jacó diz para eles: joguem fora tudo que não veio de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, no balanço desse ano aqui, você já fez aquela operação, limpar gaveta? Oh, Jesus. Meu sogro tem 92 anos, 93, e ele sai para fazer a caminhada dele. Tudo que é parafuso que ele acha, porca.
motor velho de liquidificador, qualquer coisa ele leva embora para casa. As filhas dele estão loucas com ele. Se pode ser útil. Olha para ele e fala: o senhor com essa idade, o que vai ser útil mais para o senhor? Se pode ser, vai acumulando coisas. Espiritualmente nós também vamos acumulando coisas, queridos. E sabe o que o Senhor está dizendo para mim, para você? O que Jacó diz para a família dele: é tempo da gente jogar fora aquilo que não é de Deus na nossa vida. Na nossa jornada a gente vai pegando coisas. Vai ou não vai, queridos? Hein, amados? Vai. Coisas vão aderindo a nós, coisas que nós ouvimos, coisas que nós vemos. A gente não entende muito bem isso, a gente não consegue, mas coisas vão entrando em nós, e o Senhor diz: é tempo. Jacó disse: olha, joga fora tudo que não veio de Deus. E eu estou dizendo aqui pelo Espírito Santo, irmão, em nome de Jesus, faz um balanço. Olha para a tua vida e joga fora aquilo que não é de Deus, aquilo que entrou aí por permissão ou sem permissão, mas em nome de Jesus, faz um bota fora aí na tua vida, em nome de Jesus, na tua casa, nos teus pertences. Segundo, Jacó diz para eles assim: purifiquem-se. Jacó diz assim para eles: vocês precisam se santificar. E o que a Bíblia diz sobre isso? Quem é santo, santifique-se ainda. Meu irmão, em nome de Jesus, se nós não nos santificarmos, nós não agradamos a Deus, nós não podemos nos achegar a Deus, porque Ele é santo. É tempo da gente se santificar, é tempo de nos achegarmos ao Senhor, de ficarmos mais próximos dEle. E Ele diz mais, terceira coisa: troquem as vossas roupas. Se nós queremos crescer, queridos, nós vamos trocar de roupa. Alguém aqui já passou tempo difícil na vida? Quantos? Eu lembro dos meus filhos, o Pedro, o Rafael, tadinho, aqueles macacãozinhos de criança, sabe aquele macacãozinho, né? Que tem o pezinho e tudo, é bonitinho, né? O menino, os macacão, tadinho, o menino cresceu mais do que os macacão, a perninha. E punha o macacão assim. Esse menino só fica com a perna dobrada, ele não sabe falar. Pelo amor de Deus, me salva desse macacão. E aí, a situação difícil, aí a gente foi dando jeitinho, né? A Ana cortava o pezinho, né? Punha um amém. A criança fazia, ufa, né? Sabe o que Deus está dizendo? Você quer crescer, troca de roupa. Amém, amados? Amém. Aleluia, troca a tua veste espiritual, meu irmão. Muitas vezes nós estamos encolhidos, pastora, nós não crescemos, porque a nossa veste espiritual já não cabe mais em nós, amados. Já não serve mais para nós. Nós vamos crescer, avançar, mudar de fase em nome de Jesus. E Jacó diz isso para a sua casa: muda de roupa, veste roupa limpa, purifica. Eclesiastes 9:8 fala isso: em todo tempo sejam brancos os vossos vestidos, as vossas vestes sejam brancas, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. E em quarto lugar, Jacó disse para a família dele: vamos lá, porque eu vou construir um altar. Aleluia. É tempo de construirmos altares, queridos. É tempo de erguermos altares de adoração a Deus, de comunhão com Deus, de comunhão com a sua palavra. Você já leu? Não precisa levantar sua mão, por favor. Mas você já leu a Bíblia toda esse ano, meu irmão? Se o pastor não li, mas dá tempo ainda, meu irmão. Você não leu? Até 21 de dezembro, querido. Quantos querem, em nome de Jesus, crescer? Sabe o que você faz, meu irmão? Toma jeito, querido. Você pensa que pastor é tudo assim? Pastor também tem birra, não tem? Hoje de manhã eu fui pregar na igreja lá em São Bernardo, meu sobrinho, eu já sou tio-avô, isso é uma coisa meio esquisito, né? Filha do sobrinho, fazendo uma birra da Valentina, fazendo uma birra para ir embora da igreja, e ele, papai falou para você, papai prometeu, e hoje o papai vai dar uma citada, não faz birra. E ela entrou dentro do carro, eu não vou parar de birrar. Falei, que menina terrível, que menina terrível. E o Espírito Santo falou assim, e você? Quantas vezes, meu irmão, você lê a Bíblia toda? Eu já li a Bíblia toda, e li mesmo, muitas vezes. Mas nunca peguei assim para falar, não, agora vou tirar de empreita, vou ler mesmo.
Você quer? Isso é bobagem esse negócio. Eu não gosto desses roteirinhos. Implicância de pastor. Aí eu fui desafiado pelo Espírito Santo. Você não lê porque você não dá conta. Eu digo, é. O senhor vai ver se não dá. Você sabe que você pode? Quando sabe que pode? Mas eu sou ruim de ler, pastor. Meu irmão, é nada. Quando você começa, você não para mais. De março a novembro, deu para ler 3 vezes com folga. Se me aplicasse um pouco mais, lia mais, queridos. Você pode, faça isso em nome de Jesus. Pega agora 2015 e diz, eu vou crescer, eu vou mudar minha veste espiritual, eu vou me santificar, eu vou erguer um altar de adoração, de comunhão, de leitura da palavra de Deus. Amém, amados? Você vai ver como vai ser bom, querido. Você vai ver como Deus vai falar com você, como não vai faltar palavra, como você vai chegar aqui no domingo e vai adorar a Deus, vai dizer aleluia. Muitas vezes o pastor vai estar pregando e você vai estar dizendo aleluia, Deus falou comigo nessa palavra, nessa semana, olha, agora o pastor está trazendo uma revelação nova, que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer. Fala para quem está do teu lado, é tempo de mudança, me ajuda aí, em nome de Jesus. Aleluia. Mas pastor, e ninguém perseguiu Jacó? Ninguém perseguiu Jacó daquela matança lá, ninguém perseguiu? 35 de Gênesis, verso 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Pastor, o que é o terror de Deus? Não sei não. Eu sei que é alguma coisa que faz as pessoas sentir muito medo. E os caras estavam com uma raiva tremenda de Jacó e dos filhos dele. Mas o terror de Deus paralisou eles. O que é o terror? Não sei. Não vi e nem quero ver. Porque o terror de Deus não é para mim e para você. Amém, amados? Para nós é o temor de Deus. Aleluia! O que é temor de Deus, pastor? É medo? Não, temor de Deus é mais ou menos o seguinte: é uma reverência apaixonada e uma paixão reverente. Amém, amados? É mais ou menos por aí. Isso é temor de Deus. Não o terror de Deus é para aqueles que não creem. E ninguém perseguiu Jacó, sabe por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida dele, sobre a minha e sobre a vida de cada um de nós. Isaías 54, 17: nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Aleluia! E toda língua que se levantar contra você vai ser envergonhada em juízo. Aleluia! É isso, queridos, é isso que Deus quer, que Deus está falando para mim e para você. Mas, amados, escute isso mesmo quando Deus se revela a nós. Quando nós vivemos juntos aos seus altares. Lembra de onde eu comecei a falar lá, quando Jacó chega lá diante do faraó, e ele diz, a minha vida de peregrinação foi difícil. Mesmo quando a gente vai para os altares, há tempos difíceis, há tempos trabalhosos. Vem o versículo 8 do capítulo 35 de Gênesis. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Agora, Jacó está vivendo um momento de dor. Morre Débora. Quem é essa Débora? Não é aquela Débora do livro de Juízes, mulher do Lapidote, não é aquela que foi juíza em Israel, não. É outra Débora essa daqui. É a Débora que veio com Rebeca quando ela saiu da casa dos seus pais para se casar. Ela veio junto. E era uma ama, vinha junto. E ela estava junto com eles. Ela já era muito idosa. E ela era a ama da mãe de Jacó. E ele cuidou dessa mulher. O texto não fica por menores, mas ele cuidou dessa mulher. Ele esteve junto uma vida inteira. Uma vida inteira. E agora ela morre. E sabe o que Deus falou comigo de uma forma tremenda? Porque eu fui buscar o significado do nome, porque isso aqui me chamou a atenção. O carvalho se chama Alom-Bacute. E eu achei o significado de Alom-Bacute, quer dizer, carvalho das lágrimas. Meu irmão, o tempo de dor, o tempo de lágrimas chega, viu? Saiba disso. Se não veio ainda, eu não estou aqui profetizando mal para você não, mas se prepara, porque o tempo de choro vem na nossa vida, e é importante que venha, e é importante que nós conhecemos as estações, é importante que a gente entenda isso, e veio o tempo de chorar,
para Jacó, e Jacó sepulta aquela mulher ali naquele carvalho, que ele pôs o nome de Alon-Bacute. Ali é o tempo de chorar, é um tempo de lágrima, é um tempo de se derramar na presença de Deus. Mesmo junto aos altares, virão dias de dor, virão dias de aflição, virão dias de enfermidade, queridos. Eu passei uma época terrível. Os pastores aqui conhecem a história. Eles não viveram comigo essa história, porque é anterior a gente se conhecer, mas eu contei. A minha esposa, a pastora, entrou num processo depressivo tão profundo, queridos, que ela ficou mais de 3 anos em depressão. E eu tendo que praticamente dirigir a igreja sozinho, queridos. E ela numa depressão profunda, num estado terrível. E além da depressão, enfermidades também físicas surgiram. Ou seja, foi um tempo de dor, um tempo de lágrimas, mas foi um tempo de muito aprendizado, um tempo onde Deus me ensinou muita coisa, onde Deus forjou muita coisa em mim. Jacó também passou por isso. Mas depois desse tempo de lágrimas, e você sabe que está escrito em Salmo 35, é bem conhecido, o choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluia. E aí o capítulo 35 se desenvolve, a história vai para frente, e vem o verso 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação. Ele deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel. E até o leitor menos assíduo da Bíblia sabe que Betel quer dizer casa de Deus. Jacó derrama ali uma libação. Jacó oferece ali, libação é uma oferta de alegria, de gratidão. Ele derrama ali sobre aquela coluna vinho. E o vinho, a Bíblia fala da alegria que Deus dá aos homens. Ele derrama ali, e ele unge aquela pedra também com óleo, que fala da presença do Espírito Santo, e chama aquele lugar de Betel. Ele reconhece, esse é o lugar que Deus fala comigo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você reconhece o lugar onde Deus fala com você? Edificando em Cristo Guarulhos é a tua Betel. Reconheça essa casa, ame essa casa, querido, ame. Amados, eu gosto muito, e Deus tem me dado essa bênção de poder conhecer outras igrejas, de pregar em outros lugares. Mas, amados, assim como eu gosto de estar aqui, é uma alegria voltar lá para a minha igreja e poder derramar uma libação e dizer aleluia. Esse é o lugar onde Deus ministra a minha vida, é o lugar onde Deus fala comigo. Quantos se alegram aqui pela sua Betel, aleluia. Então aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia, oh glória a Deus. Eu já estou terminando, fique tranquilo. A história continua, e vem o verso 16, onde eu comecei a palavra. Partiram de Betel, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Amados, Raquel agora dá à luz ao seu segundo filho. Ela já tinha um filho com Jacó, José. E agora ela dá à luz ao segundo filho, e o versículo diz que houve sofrimento por este filho. E queridas irmãs, Raquel foi uma mulher abençoada, mas Raquel não sei se você já ouviu isso, tem o pastor Cláudio Duarte, aquele que ministra para casais, ele fala muito sobre isso, as diferenças do homem e da mulher, não é? A mente do homem, como é que funciona? Você já viu aquela mensagem? Caixas, não é? As caixinhas, não é? O homem é assim, não é? Quando ele está vendo futebol, ele abre a caixa do futebol, né? Por isso não fale com, irmã, em nome de Jesus, não fala, não dá a má notícia do cartão da fatura do cartão de crédito para ele quando ele está vendo o jogo, né? Se for do Cruzeiro, tudo bem, né, pastor Nilson? Aleluia. Deram um martelo para o pastor Nilson, eu tive que ficar aguentando aqui, gol, tomando café e eu ouvindo, gol, Cruzeiro, campeão. Mas na hora que esse homem estiver vendo futebol, não peça a ele para abrir outra caixa, ele não abre.
Mas as mulheres têm fios. A mente da mulher toda cheia de fios desencapados. Tudo tem conexão com tudo, né? De vez em quando dá um curto-circuito, encosta um fio no outro. Né? A Ana tem hora que ela fica brava comigo e diz: você não ouviu? Eu digo: mas o teu pai, eu não estou mais falando do meu pai. Diz: pelo amor de Deus, você estava falando do teu pai, já foi meia hora, agora eu já estou falando da minha tia. Você vai mudando o assunto, e a gente fica perdido, fica dizendo: o que é agora, meu Deus? Às vezes eu falo: não é mesmo? Eu digo: é o quê? Você está achando que eu estou gorda? Não, mas você estava falando não. A Raquel tinha uns negócios assim, a benção da Raquel tinha uns negócios, dava, né? E a Raquel lá no capítulo 30 de Gênesis, amarguradíssima, porque era estéril, amarguradíssima, porque as outras mulheres de Jacó davam fio a reveria, meu irmão. As outras mulheres de Jacó pareciam a mãe da minha esposa. Meu irmão, misericórdia. A família da minha mulher é conhecida como 17 irmãos. A mãe dela teve 17 filhas, meu irmão. Misericórdia, né? Que coisa terrível. Aquilo parece o arraial dos filisteus. Você vê eles, meu irmão. Tudo eles têm 3 dígitos de peso. Não tem. Pelo amor de Deus, edita esse negócio. A minha esposa não, ela está nos 2 dígitos. Meu irmão, o Jacó, as esposas dele davam filho, a reveria. A Raquel não dava. E lá no capítulo 30 de Gênesis, ela chora, ora e diz: dá-me filhos. Eu acho que ela pegou Jacó pelo colarinho e disse: você me dá filhos, senão eu morro. O Jacó disse: eu sou Deus, por acaso? Eu estou fazendo tudo certinho. Se o manual tá, mas não dá, você não dá. Por acaso, e ela disse isso: me dá filhos, senão eu morro. Irmãs do céu, toma cuidado com as suas palavras. Pastor Nilson, vem o capítulo 35. Claro, meu irmão, a história não é contada o tempo, mas eu estou contando uma história. 5 capítulos depois dela dizer: me dá filho, senão eu morro. Ela está morrendo por quê? Por causa de um filho. Ela está morrendo porque está dando à luz a um filho. E a pergunta que me veio ao coração quando eu estava preparando isso aqui é o seguinte: pelo que nós morremos? Muitas vezes morremos por aquilo que falamos, porque falamos demais e pensamos de menos, porque somos precipitados, e Salomão aprendeu isso e disse: olha, diante de Deus, eu não vou me precipitar com palavras. E ele diz: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. E ele diz: sejam poucas as tuas palavras diante do rei. Amados, agora ela diz, ela está morrendo porque ela está dando à luz a um filho. E quando ela disse isso para Jacó: me dá filho, senão eu morro, ela estava falando por inveja da sua irmã, que dava filhos a ele, a Lia. E ela diz isso, e agora ela está morrendo. E vem o versículo 17: e em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. A parteira dá a ela uma palavra, a parteira procura animá-la em meio à dor, e diz: não temas, terás outro filho. Sabe, em nome de Jesus, nessa noite, se essa palavra trouxer um ânimo para a tua vida, para mudar a tua situação, eu vou sair daqui feliz da vida. Eu vou voltar para São Bernardo do Campo, lá na casa das minhas irmãs, onde eu estou, abençoado, como foi hoje de manhã. Eu estive ministrando lá na igreja, e no fim do culto uma pessoa me procurou, e a mensagem que eu trouxe lá era a história da vida da pessoa, algo assim. E Deus tirou aquela pessoa de um profundo, de um lamaçal. Deus tirou aquela pessoa de uma depressão, de uma dor enorme. E eu voltei para casa dizendo: Deus, que coisa tremenda, que o Senhor fez. Aquela mulher disse: não temas, você terás outro filho em meio às aflições.
por amor a Cristo. Eu estou dizendo para você, em meio às aflições, por amor a Cristo, olhe para as promessas. Amém, querido? O que a parteira estava dizendo é isso: olha, em meio à tua dor, lembre-se, você está tendo um filho, se alegre, pelo menos por isso, porque você está tendo um filho. Muitas vezes nós sofremos muita coisa na obra de Deus, mas nós podemos nos alegrar, olhando para as promessas que temos de Deus para nós. Aleluia. E antes de morrer, versículo 18, ao sair-lhe a alma, porque morreu, ou seja, mas claro, antes de morrer, ela deu o nome ao menino de Benoni. Ela disse, ele vai se chamar Benoni. Antes de morrer, ela disse, ele vai se chamar Benoni. E eu nessa busca minha por nomes, eu busquei lá Benoni. E eu falei, rapaz, o que é isso? Benoni quer dizer, filho da minha tristeza. Filho da minha angústia, filho da minha dor. Ei, agora escuta isso. Quem é que estava angustiado? O menino que estava nascendo estava angustiado. As nossas crianças nascem angustiadas, as nossas crianças nascem deprimidas. Não, querido. De jeito nenhum. O menino está nascendo, ele não sabe de nada. O menino está nascendo de uma união perfeita, de um casamento. O menino está nascendo debaixo da bênção de Deus. O menino está nascendo debaixo de uma promessa que Deus deu a Jacó, que lhe daria filhos, que daria uma grande descendência. Amado, em nome de Jesus, olha para as promessas de Deus na sua vida e para de questionar, de dizer isso sim, isso não. Para de escolher e assume, e aceita, e abraça, e segue. Ela está dizendo em outras palavras, esse menino é fruto de uma dor. Esse menino me causou dor. Ele é filho da minha dor. Agora você imaginou, queridos, esse menino cresce. E chega na escola e diz, qual é o seu nome? Vamos conhecer todo mundo, fala o nominho. Benoni. Filho da dor. Você imaginou o peso da vida desse menino? Diz, cadê minha mãe? A tua mãe nasceu. A tua mãe morreu quando você nasceu. A tua mãe morreu por sua causa. Ou ainda que ninguém falasse isso, o nome dele denunciava isso. Ele não estava angustiado, ele não estava amargurado. Quem estava amargurado era Raquel. Naquele momento, de novo, aquele fio desencapado, ela morrendo, mas as conexões estavam lá. Benoni, Benoni. Irmão, em nome de Jesus. Talvez você já levou um nome assim. E eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Eu já fui acusado. Eu vivi um tempo, querido, de uma aprovação tão grande. Onde vieram acusações de todos os lados, queridos. E muitas vezes acusações de onde não deveriam vir. Acusações de gente da própria igreja. De líderes que andavam com a gente, que conhecem a vida da gente, que sabem as aflições da gente. A gente vivendo uma dor enorme, uma luta tremenda, terrível. E acusações do tipo, o pastor tem dinheiro no exterior. Meu irmão, não tinha dinheiro nem no interior do meu bolso. Como é que ia ter dinheiro no exterior, meu irmão? Não tinha dinheiro nem para pagar a conta da igreja, a conta do telefone, a conta da luz da igreja, o telefone já tinha cortado. O pastor tem dinheiro. Acusações de todo tipo, queridos. Quando a minha esposa esteve em depressão, como que eu fiquei exposto, sozinho. E muitos se levantaram dizendo, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Muitos não conheciam a história da ressurreição da minha filha número 3, a Ana Beatriz, que eu já contei aqui, que ela morreu afogada e chegou no hospital e ressuscitou, e Deus fez isso por amor de nós, queridos, por um chamado que tem na nossa vida. Mas as pessoas se esqueceram destas coisas, do que Deus já havia feito, esqueceram que aquele lugar era Betel, onde Deus os abençoou, mas ao invés de oferecerem uma libação, eles ofereciam acusações. E agora esse menino está levando sobre si um peso, uma culpa.
filho da minha tristeza. Talvez alguém já te pôs um nome assim. Talvez você tenha trazido na sua vida alguma marca assim. Mas hoje eu vim aqui, eu já estou terminando, eu vim aqui para te dizer isso. Aquele menino tinha uma mãe que estava morrendo e estava chamando ele de Benoni, mas aquele menino tinha um pai, e o pai estava lá presente. E eu vim aqui para te dizer o óbvio, que você já sabe, eu não tenho problema nenhum com isso, que eu não vim aqui para dizer nada diferente, mas eu vim também para te dizer que você tem um pai, e Ele é Deus, aleluia, e Ele conhece a tua dor e a tua aflição, querido, e Ele sabe quem você é, Ele conhece a verdade do teu coração, não interessa o que estão dizendo de você, Ele conhece você, Ele sabe quem você é, sabe como é que é a tua casa, o que você passa, o que você sofre, as tuas alegrias, as tuas decepções, Ele te conhece. Jacó estava lá e quando ela disse, ele vai chamar Benoni, Jacó disse, não vai não, não vai chamar Benoni, esse menino não vai se chamar Benoni, aleluia. Versículo 18, a última parte, mas seu pai lhe chamou Benjamim, aleluia. Raquel estava morrendo, Raquel morreu, não tinha mais autoridade para dizer nada, e Raquel morreu, a história dela acabou, mas a história daquele menino estava só começando. Em nome de Jesus, algumas coisas morreram na minha vida, na tua vida, mas Deus jamais morrerá, queridos, aleluia. Deus está presente. Quando Jacó disse não, ele vai se chamar Benjamim, aleluia. Quero pedir o pessoal do louvor que vem aqui. E sabe o que quer dizer o nome Benjamim, querido? Filho da minha destra, filho da minha mão direita. Jacó está dizendo, não, ele não é filho da dor e nem filho da aflição, ele é filho da minha destra, ele é filho da minha mão direita, esse menino vai ser uma bênção. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Grava isso, 21 de dezembro, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Toda e qualquer acusação contra a tua vida, toda e qualquer pecha que puseram sobre você, todo o peso que jogaram sobre você, eu estou tirando hoje em nome de Jesus. Eu estou te chamando para subir a Betel, eu estou te chamando para começar de novo. E se alguém te chamou Benoni, não aceite, porque você é filho da minha destra, filho da minha mão direita, aleluia. Vamos ficar de pé, queridos, aleluia.